infelizmente, nesse meio caminho que a gente está vivendo agora, né, onde a gente está sendo acuado aí por esse conjunto de retrocessos de uma magnitude tão né, importante, tão significativa, as pessoas estão se sentindo mesmo desencantadas com o espaço da política. Mas assim, é preciso desmontar e desconstruir esse sentimento, né, e colocar no lugar disso a vontade que a gente precisa de construir um projeto novo para o Brasil, né, um projeto novo para a sociedade e para a política brasileira. Ser passivo, né, politicamente, significa você dar forças, né, e atribuir protagonismo para aqueles que sempre dominaram e controlaram a política brasileira. Então a gente precisa reencantar aqueles que estão de fora desse sistema para que eles possam construir esse sistema em outros termos e em novas bases, né? Uma outra política possível tem que ter muito mais gente do povo nisso. Tem que apelar à sociedade, tem que ter mais atuação. Como fazer isso, resta definir. Na verdade, essa reforma, do ponto de vista do eleitor e da representação, era uma reforma ruim. Entre tantos ataques consecutivos à democracia brasileira, a atual proposta de reforma política escancara as contradições de um modelo de participação cada vez mais desigual. Estamos vivenciando uma reforma eleitoral que não vai resolver aquilo que é essencial, que é reduzir, acabar com a força do poder econômico que deixa a sua digital na vida do país, com esses inúmeros casos de corrupção envolvendo parlamentares, executivos que nós estamos vivendo. Primeiro, fazer uma profunda crítica a você pensar uma reforma do sistema político que está absolutamente falido, né, em crise. Nós estamos vivendo uma crise democrática profunda, talvez a maior depois, né, da ditadura militar, né? E definitivamente não é momento, né, não há estabilidade institucional e política para pensar uma reforma. Então eu acho o momento absolutamente inapropriado, né? Isso só mostra um avanço, um crescimento, um maior volume dessas forças conservadoras que de fato estão aí diante da gente no cenário político brasileiro, né? Na minha avaliação, esse sistema político, o sistema eleitoral e a própria democracia brasileira entrou em profunda crise. As questões que envolvem o último período do Brasil demonstram que a crise política ela transformou em crise econômica, que alimentou a crise política e que nós vivemos uma situação de insolvência do Estado Democrático de Direito, através de um golpe de Estado novamente, na medida em que o Temer assume o governo numa perspectiva de retirar uma presidenta eleita com 55 milhões de votos e vai construindo um projeto de governo que foi derrotado nas eleições de 2014. Era necessário para o país uma reforma política, sobretudo uma reforma política que não convoque ou não realize um congresso como esse. Um congresso, a maioria de ricos, a maioria conservadora e sem representação das minorias sociais, que são mulheres, negros, população LGBT. Isso significaria um outro tipo de reforma. Esta reforma política que se realiza nesse momento é uma perspectiva de uma reforma política muito ruim, porque se dá num momento de crise da democracia, de ruptura, que faz com que a população não participe. Logo, uma reforma política, para ela garantir a representação das maiorias sociais, ela teria que ser feita com a participação do povo. Na verdade, o Brasil tem um sistema de participação popular muito robusto, muito extenso, muito complexo. É um dos sistemas mais complexos do mundo quando a gente pensa nos orçamentos participativos, nos conselhos de políticas públicas, né? A Constituição também prevê o plebiscito, o referendo, a iniciativa popular de lei.
O problema é que no caso da iniciativa popular de lei, que deu origem, por exemplo, à lei da ficha limpa, a exigência em relação ao número de assinaturas é muito grande. É muito difícil superar essa barreira, né? Depende do apoio e da participação de organizações com uma penetração muito grande no território nacional, né? Então, realmente, a gente não tem utilizado muito esses recursos, né? O plebiscito nós realizamos em 93, a respeito da forma do sistema de governo, o referendo nós tivemos a respeito das armas, mas, de fato, não são recursos que a gente tem utilizado muito quando a gente compara com outros países, que usam muito, que utilizam muito, né? E é uma pena, porque na proposta que hoje se discute reforma política, esse debate está quase ausente. Nós já tivemos outros momentos no debate da reforma política no Brasil, em que existia uma preocupação em fortalecer os mecanismos de participação direta. Infelizmente, hoje não é a agenda do Congresso. Precisamos discutir o financiamento de campanha, precisamos reestruturar o papel dos partidos políticos que estão em crise também, os programas partidários, é preciso ter clareza o que cada partido representa e pensa como um programa de cada partido. Precisamos expandir a relação entre a política e os conselhos das várias áreas, os conselhos populares na área da educação, da saúde, da moradia, da efetiva participação a esses conselhos, repensar o papel do chamado Estado Democrático de Direito, numa situação em que o capital financeiro domina o Estado Nacional. Portanto, não é possível mais a gente pensar que 50% do orçamento federal será destinado ao setor financeiro, enquanto os outros 50% para toda a sociedade. Então, nós precisamos discutir aspectos que estão em crise, não só na democracia brasileira, mas na democracia mundial. A gente tem um problema sério dos partidos políticos, né? São muitos partidos com pouco enraizamento social, pouca identificação partidária, os eleitores não identificam os partidos. Isso faz com que os partidos sofram uma crise, né? A chamada crise de representação passa pela crise dos partidos políticos, né? Os eleitores não reconhecerem nos partidos políticos o seu intermediário nas questões que eles são sensíveis no parlamento, né? Parece negócio de latifundiário pegando favor de político, né, antigamente. Sei lá, é antigo, isso não tá certo. Eu sou o dono de uma empresa, eu começo a financiar o político, eu vou ter que ter um retorno, correto? Ninguém faz nada de graça para ninguém. Realmente é o sistema. Os bancos alimentam a política para que depois eles possam também ter alguma coisa de proveito caso aquele candidato venha ganhar. Com a proibição de doação de empresas, que foi uma proibição que veio do STF em 2015, já valendo para as eleições municipais de 2016, esse se tornou um problema para a classe política brasileira, ou seja, de onde virão os recursos para a campanha, né? A proposta do financiamento público é uma das propostas possíveis, né? É uma proposta que hoje está sendo debatida, porque não adianta só dizer que o financiamento vai ser público, né? Inclusive, num momento de muito descrédito em relação à política, aos políticos, isso pode soar muito mal para o cidadão, né? Pensar que ele, como contribuinte, é que está pagando pela campanha dos políticos. O que eu acho importante é que os cidadãos considerarem que esse sistema já existe em vários países, ele pode sim ser uma saída, mas a gente precisa entender melhor como é que vai funcionar as regras desse financiamento público. Por isso que nós temos como foco que a população pense que em 2018 ele não pode se envolver na cantoria daqueles candidatos que dão um asfalto ali, que indica um time de futebol ali, e ilude o povo, porque estes que são eleitos com esse tipo de movimentação, eles lá na Câmara dos Deputados, eles votam contra os direitos dos trabalhadores. Por isso é tão fundamental que não realizemos o financiamento empresarial, nem apoiado por grandes empresas, porque você vai ter uma Câmara sem representação dos trabalhadores, das mulheres, dos negros, nem da população LGBT, e vai resultar na aprovação da reforma trabalhista, como a gente viu nesse momento. Nós precisamos retomar a discussão sobre o projeto democrático brasileiro, pensar no novo ciclo histórico, aonde que, ao contrário
de que alguns setores pensam, de nós diminuirmos o espaço democrático, é aprofundar, é alargar o espaço democrático e construir uma sociedade onde que todos nós possamos opinar da participação efetiva e direta e construir um processo que não atenda somente aos interesses do grande capital, que é o que nós estamos vendo hoje. Saia do lugar comum, da apatia, do medo, do pronto e acabado. Olhe ao seu redor, desconfie, desfaça, desconstrua e se ligue no grito das ruas. O sistema faliu, mas para garantirem tudo para poucos e nada para muitos, estão escravizando o Brasil. Fuja das dores desnecessárias, das certezas da grande mídia, das verdades reacionárias. Fuja do machismo, da homofobia, da escola sem partido e de toda hipocrisia, porque nada disso faz sentido. Enquanto você dorme, eles planejam um novo golpe. Não armas aos fascistas, eles são falsos moralistas, golpistas. Enquanto você ri, eles dão curso ao retrocesso. Golpe, conspiram ministérios, eles sustentam privilégios. Golpistas, transformam o oprimido em opressor bandido, legislam pela redução da idade penal, reprimem manifestações com militares, iludem livremente em rede nacional. Precisamos falar de política, a todo custo a praça pública ocupar. Precisamos falar de política, a nossa luta é pela resistência popular. Precisamos falar de política, a todo custo a praça pública ocupar. Precisamos falar de política, a nossa luta é pela resistência popular. Enquanto você dorme, eles planejam um novo golpe. Grampeiam o seu sono, eles são ratos desumanos. Golpistas, enquanto você ri, eles torturam seu passado. Golpe, e se você não pensa? E se você não pensa? Os mortos não estão na imprensa. A gente tem que discutir ações afirmativas no campo da representação de grupos subalternos, né, de grupos que estão excluídos aí desse espaço político tradicionalmente, que são as mulheres, a população negra, as mulheres negras. A aprovação da reforma política avança no Congresso Nacional. Em resistência, se fortalecem os gritos por mais representatividade e participação de setores historicamente excluídos. Hoje, mais de 300 deputados federais ou é ligado diretamente à indústria ou agronegócio. Então, é um Congresso completamente deturpado naquilo que representa a maioria da sociedade brasileira e nós não podemos permitir
que essa situação permaneça, porque há uma completa falta de paridade entre a sociedade e a representação política no espaço político nacional. As candidaturas dos homens é que ganham visibilidade midiática, visibilidade pública, estão nos debates, estão lá subindo no palanque com os candidatos majoritários, as mulheres não existem, os negros não existem. Então, assim, é um parlamento que, de fato, como a gente está vendo, não reflete, né, e não traduz a diversidade e a pluralidade da sociedade brasileira, e alguma mudança precisa ser feita, né? Outras maneiras, outras formas de tentar tornar o sistema mais permeável. Cotas é uma delas, a maneira de distribuir os fundos de campanha no interior dos partidos é uma outra maneira. Você pode incluir uma cláusula que obriga os partidos a reservar um percentual do recurso recebido para certos grupos minoritários, né? Então, é necessário que isso seja feito, porque num contexto de tanta desigualdade social e como o dinheiro ele é tão crucial na campanha, né, se a competição ocorrer solta, nós vamos ter sempre o mesmo perfil no Congresso. Sempre daqueles que têm mais acesso a recurso, a capital social, a capital simbólico, a escolarização. Então, tem as regras, né, por meio de uma reforma política, a gente pode tentar mitigar essas assimetrias e essas desigualdades. Caso contrário, a tendência é que elas se perpetuem. A grande bandeira hoje das mulheres, da bancada feminina, é aprovar um projeto de emenda constitucional de número 134, que obriga a reservar vagas para as mulheres. Nós hoje temos reserva de vagas de candidatas. Nós queremos reservas de vagas de cadeiras, que se inicia com 10% do Congresso, que já é hoje, e vai ampliando até 15%. Essa é a grande bandeira que nós temos hoje nas mulheres, porque nós, ao longo desse período, tivemos essa conquista das cotas nas candidatas mulheres, mas as mulheres são colocadas nas chapas como laranjas, apenas para cobrir a exigência legal. Os partidos não dão recurso, financiamento, protagonismo, material para que as mulheres sejam efetivamente eleitas. Quem está mais representado hoje em dia, que a gente enxerga e que eu enxergo, é a elite, né? A elite. Então, o pessoal rural, as classes menos favorecidas, por enquanto ainda está fora. As mulheres negras precisam mais participar, sim, porque elas têm o conhecimento e elas têm o poder. E hoje agora nós estamos aí com o movimento aí das empoderadas e precisamos vir mesmo para esse movimento, para participar e fazer, né? Fazer mudanças mesmo. Porque nós somos capazes e as mulheres negras estão com toda a garra e estão no auge agora, né? Então a gente tem que aproveitar o momento e vir para essa política, sim. Há um desinteresse da mudança desse perfil de eleitos que a gente tem no Brasil e há todo esse esforço daqueles que já estão lá, inclusive agora protagonizando essa reforma, de se manterem e se sustentarem nesse espaço, né? E isso é fruto desse processo, isso é o resultado que a gente chegou da crise política brasileira, onde os nossos representantes, de fato, não nos representam, né? Eles não representam a imensa maioria da diversidade da população brasileira e o dilema que isso representa para um sistema democrático e a instabilidade política que está estabelecida também em função disso, né? Diga sim pra mim primeiro, diga sim, eu vi primeiro, diga sim de corpo inteiro, diga sim, mas é mentira. Eu acho o seguinte, o que acontece, o Brasil está vivendo uma crise política prolongada, na verdade, e eu acho que a mídia tem uma grande responsabilidade na produção dessa crise política, porque ao longo dos anos, nossos estudos mostram, ela vem dando um tratamento extremamente negativo, particularmente aos poderes eleitos da República, que são o executivo e o legislativo, ou seja, aqueles que têm uma conexão com o voto diretamente. Esses são sempre retratados pela ótica da corrupção de maneira negativa, ao passo que ela poupa os poderes não eleitos,
que é o Judiciário e o Ministério Público, né? Esses poderes não são eleitos, ou seja, eles não estão submetidos ao escrutínio do voto popular. Eles estão isolados. E eles estão muito mais abertos e dependentes da própria mídia para se legitimar. Como eles não derivam a legitimidade do voto popular, eles derivam a legitimidade via própria mídia. Ou seja, o poder, por exemplo, que o Moro tem, hoje em dia, o juiz Moro tem, ou que o Dallagnol tem, não seria dessa maneira se a mídia não desse todo o apoio que dá. Um ambiente de mentira e de ódio, fica muito difícil a sociedade conseguir enfrentar o enorme trabalho de mudança que nós vamos ter pela frente, porque nós vamos ter que mudar tudo. O país não está satisfeito com os políticos que ele tem, não está satisfeito com o modo de organização institucional, a economia tem que voltar a crescer, tem que crescer de maneira sustentável para não criar um desastre ambiental mais tarde e tem que crescer também para promover a inclusão social, que no Brasil o Brasil é um país de uma injustiça social brutal, que também significa uma perda de potencialidade de mão de obra gigantesca. O que eu penso é que nós precisaríamos passar por uma profunda reforma política eleitoral do sistema eleitoral brasileiro e construir outras perspectivas. Por exemplo, a renovação do espaço democrático, não somente com a eleição de deputados e a presença da chamada democracia representativa, mas também da democracia participativa, ou seja, através de referendos, de conselhos, de plebiscitos, consultar mais o povo nas decisões do governo, como, por exemplo, agora a reforma trabalhista, tomada uma decisão escandalosa no Congresso Nacional. Enfim, eu penso que nós precisaríamos retomar um debate sobre que tipo de democracia que nós queremos, como, por exemplo, o financiamento da democracia brasileira, para não ser instrumento de caixas 2, que vem sendo operado e financiado por empresas que têm interesses políticos no processo eleitoral. Uma filósofa, Hannah Arendt, fala da possibilidade de futuros, de definições de futuros, né? Que futuros imagéticos a gente pode ter, né? Então, a política é essa possibilidade de construir esses futuros imagináveis. Nós temos que centrar fogo em buscar garantir as eleições em 2018. E o povo tem que ir para a rua para exigir um projeto de país que desenvolva, que retome o emprego, porque é um desespero que a gente vive de desemprego, que garanta a soberania nacional, porque o governo Temer está vendendo para grupos estrangeiros aquilo que é essencial no país, que é o setor elétrico. A luz, a nossa luz, está sendo entregue a grupos estrangeiros. E, sem dúvida nenhuma, exigindo que quem foi eleito em 2018 se comprometa com a sua agenda de garantir que anule as perdas que os trabalhadores tiveram com a reforma trabalhista e também não vote na reforma da Previdência, que é a maior ameaça que hoje existe para os trabalhadores e para o povo em geral. A visão branca, masculina, liberal, profissional liberal, essa gerou esse grande dilema e essa crise que nós estamos vivendo aí. Quem sabe novas atrizes, novos atores nesse processo, a gente reinventa um outro modo de fazer política no Brasil que nós estamos urgentemente precisando. Rejeite as propostas que te retornam ao passado, as reformas que te aprisionam. Rejeite tudo que vem de cima, sem te ouvir, sem te sentir. Liberte-se das amarras. Duvide das ideias que te fazem reproduzir o radicalismo, o comodismo, o fascismo, de tudo aquilo que desumaniza, insensibiliza, uniformiza, capitaliza, robotiza. Há de haver um lugar inquieto, onde há a diversidade, o respeito, a eternidade há de haver. Perca o fôlego, o sono, o rumo, a vergonha, o medo e o prumo. Perca a certeza de tudo, menos a certeza de que a resistência é o caminho. Resista às dores, aos golpes e aos desamores. Resista ao tempo e aos dissabores. Exista, insista, resista.